Time titular praticamente definido. Ou tá definido e a gente não sabe 100%. Fato é que Vasco e Fluminense nesse sábado, Fluminense tem desfalques, tem retornos, tem uma notícia boa em relação à tabela também, né? Se você parar pra olhar os jogos que aconteceram nessa última quinta-feira. E tem uma dúvida, o Fluminense é muito favorito ou é favoritão pra esse jogo mesmo? Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você deixar um like aqui embaixo, você me alegra muito. Se você se inscrever aqui no canal, você também me alegra bastante. Mas claro, você também ganha se inscrevendo aqui no canal e virando membro, tá? Semana a gente teve sorteio, Daniel Pires foi quem levou a camisa do Fluminense no sorteio dos membros aqui do Raiz Tricolor. Vamos ter sorteio também de capinhas agora da Golcase. Então aproveita, seja membro aqui do Raiz Tricolor. Tem os planos ditos aqui embaixo, quais que estão no sorteio, quais que estão nos sorteios esporádicos. Tem vídeos exclusivos também, inclusive eu essa semana gravei um vídeo exclusivo também pra galera. Então aproveita e seja membro que você ajuda o canal. E se você não puder virar membro, pô Gabriel, grana, tá complicado? Tá de boa, é de graça você deixar o like. Então aperta aqui embaixo. Vamos falar rapidinho de tabela, isso porque vai ter o resumão da rodada, tá? Mas só pra gente olhar a importância desse jogo de sábado, o Fluminense ganhando a partida contra o Vasco deve terminar na terceira posição. Ah, Gabriel, não, mas tem como Palmeiras perder nessa sexta, a gente vai empatar em pontos e tira o saldo. Tá bom, mas são 11 gols de diferença de saldo. Tem que meter 6 no Vasco, o Palmeiras toma 5. Né? Não vamos trabalhar com essa realidade. A realidade padrão é que com a vitória do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, o Red Bull passou a gente, mas a gente pode passar o Red Bull e o Grêmio, ganhar 3 posições e terminar em terceiro nessa rodada. Olha o tamanho que se tornou de importância o jogo contra o Vasco amanhã, porque se o Fluminense perder com as vitórias de Atlético Paranaense e Fortaleza, o Fluminense na próxima rodada vai estar na mira do 8º colocado. Uma vitória do Fortaleza e uma derrota do Fluminense, o Fluminense perde 2 seguidas, né? O Fluminense já tá em 8º. Então, assim, ganhando vai pra terceiro. É muito importante. Já do outro lado pro Vasco, se eles perdem esse jogo, eles estão a 8. Seja Goiás ou Bahia, né? Mesmo se o Goiás pontuar contra o Palmeiras, eles estão a 8 de sair da zona de rebaixamento com o Santos na frente. Então, assim, o jogo é importantíssimo pro Fluminense não se desgarrar da galera de cima, mas vai ser importante do outro lado também pro Vasco não ficar afundado no Z4. E, obviamente, que pro Fluminense isso é um combustível a mais. Falando especificamente da escalação, né, do Fluminense contra o Vasco, Ganso vai ser desfalque, não joga, já tinha sido desfalque no jogo anterior contra o Fortaleza, passaram as 2 semanas e ele segue fora. Segundo a matéria do GE. Globo, do Davi Barros e do Marcelo Neves, Marcelo e Marlon estão de volta liberadinhos para poder jogar e o Marcelo será titular. A escalação que o GE. Globo deu, e eu vou falar um pouco mais no pré-jogo de amanhã, tem Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, substituindo o Ganso, tal qual contra o Fortaleza, John Arias, Keno, John Kennedy e Germancano. Segundo a matéria do GE, não só a substituição ali, o Alexander entrando, já é quem joga, mas o Diniz testou também Lima e Daniel naquela posição. Aí vale aquele negócio, né? Se o Diniz já utilizou o Alexander contra o Fortaleza e o provável é utilizar o Alexander também contra o Vasco agora, provavelmente Lima e Daniel são opções para o caso de substituição. O Alexander já aparenta ter condição de jogo legal, mas enfim. Você estranhou o Guga, né, na lateral direito, sendo que o Samuel Xavier recebeu o 3º cartão amarelo contra o Fortaleza, tá fora, tá suspenso da partida e Guga vai atuar na lateral direita contra o Vasco. Na lateral esquerda, o Marcelo tá de volta. Depois de desfalcar o Fluminense aí por algum tempo, desde o jogo contra o América Mineiro, por lesão, e também estava suspenso, né, nos jogos da Libertadores, né, mas estava lesionado, então não fazia diferença. Marcelo deve sim ser titular contra o Vasco, e a gente espera dele nada mais do que ele ser importante e decisivo em um clássico. Toda vez que o Marcelo jogar, ele pode não jogar muitos jogos, mas quando ele jogar, a gente vai sempre esperar que ele seja decisivo. Na matéria do GE, ainda fala que Léo Fernandes participou normal do treinamento dessa sexta-feira e tudo indica que vai ser relacionado. Beleza. O Léo Fernandes tinha sofrido uma pancada, o Vitor Lessa chegou a informar, a gente acabou não abordando isso aqui ontem, né? Que ontem eu estava na praia, né? Fui curtir a data FIFA, meu único tempo de descanso.
Enfim, então eu acabei não abordando isso aqui ontem, mas o Lessa tinha colocado essa informação de que o Léo Fernandes tinha sofrido uma pancada, poderia ter algum problema e tal. Ou seja, segundo o GE, o Léo Fernandes treinou normal nessa sexta e tal, tudo que indica, apesar da pancada, deve ir pro jogo. Só que o trechinho aqui, eu não sei se eles erraram alguma coisa, que tá bem assim. No treino dessa sexta-feira, o meia Léo Fernandes e o atacante Germancano participaram da atividade e tudo indica que serão relacionados. Germancano? Assim, vai lá, você vai falar, pô, Gabriel, mas a informação tá errada. Eu sei, mas por que citaram o Germancano? Teve algum problema com ele ao longo dessa semana? Eu não vi. E não é nem um jogador que voltou da seleção tipo Arias ou Nino, não tem nada. Enfim, espero que não seja nada, não. Vai que teve alguma informação aí que não... Sei lá, enfim. Amanhã a gente pega o Vasco. E uma parada que tá me chamando um pouquinho a atenção é sobre favoritismo. Isso porque eu fui olhar as odds da Betano ontem e estavam muito equiparadas. Estavam bem equiparadas. Ontem as odds da Betano estavam ali por volta de 2,80 pro Vasco, 2,60 pro Fluminense, alguma coisa assim. Tava meio que nesse nível. Pra quem não entende disso, de casa de aposta, quanto maior for a odd, menos provável é a parada de acontecer. Eu sempre falo, casa de aposta não joga pra perder. Então, obviamente que se a odd do Vasco e do Fluminense estavam próximas, né? Tipo, a cada R$1 que eu botava no Vasco, eu recebia... Se o Vasco ganhasse, eu recebia 2,70. A cada R$1 que eu botasse no Fluminense, eu recebia 2,50 e pouco. Aí você pode falar, bota R$1 nos dois. Não, tem um empate, né? Pode acontecer um empate também. Dentro dessa lógica aqui, tava muito próximo. E eu, pelo menos, assim, pode ser uma visão tricolor-centrística, sei lá, de que o Fluminense tá bem superior ao Vasco. Óbvio que o Vasco vem num momento em que ele voltou um pouquinho, voltou a respirar, ou melhor, voltou a pelo menos olhar o lado de fora do mar. Porque respirar não tá, o Vasco ainda é 18º colocado com 17 pontos no Brasileirão. Mas óbvio, você olha os últimos jogos do Vasco, empatou com o Bahia, perdeu pro Palmeiras fora de casa, que é totalmente normal, mas ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Red Bull Bragantino nos últimos 4 jogos, são 5 pontos, isso pro Vasco é muito bom, é uma pontuação muito boa, mas ainda assim, a gente tá falando do semifinalista da Libertadores e do atual sexto colocado do Brasileirão, mas enfim, que se ganhar vira terceiro. Acho que nessas odds pode ter alguma influência do Fluminense jogando fora de casa, o Fluminense como visitante. O jogo é no Rio, mas a maioria da torcida é do Vasco, e o Fluminense também não joga, o jogo não é no Maracanã, né? O jogo é no estádio, que também não é o estádio do Vasco, né? O Vasco não vai ser mandante, mas o Fluminense é visitante. E aí, cara, qual que é a parada que me chamou um pouco a atenção? As odds foram mudando, óbvio, eles também se adequam de acordo com a aposta. Muita gente deve estar apostando no Fluminense, inclusive se você quiser correr lá, a Betano ainda tá pagando 2,5 na vitória do Fluminense. Pra mim isso é bem desregulado, tá? O Fluminense é mais favorito, 2,5 é num nível considerável ali, tá? É fora da curva. Vai lá, se cadastra, se você quiser ir lá, né? Se cadastra com o cupom Raiz Tricolor, tudo junto. Você ganha um bônus ali ainda no seu depósito e corre pra poder pegar essa odd boa do Fluminense aí, 2,5. Mas dito isso, cara, eu fui olhar os palpites da galera do GE. O GE tem os comentaristas lá deles, toda vez colocam ali os palpites, né? Se é quem ganha ou se vai ter empate. Olha aí só, deu empate, né? No geral. Isso porque o Carlos Eduardo Mansur e o Richarlison, pra quem tá só ouvindo, não é o Richarlison que jogou no Fluminense, tá? É o Richarlison, ex-jogador do Atlético Mineiro. De São Paulo também. Apostaram que o Vasco ganha. O Alex Escobar e o Henrique Fernandes apostaram no empate, junto com o Felipe Diniz também, né? Comentarista também. E o Espião Estatístico, que é um grupo de galera que mexe com estatística de futebol, e o Thiago Medeiros, que é o apresentador do Globo Esporte de Pernambuco, botaram no Fluminense, ou seja, deu empate. E aí eu fiquei com uma dúvida, cara. É óbvio, eu acabei de ler, o Vasco vem numa reação interessante, o Fluminense vai mal fora de casa. Esses são os argumentos pra você listar de que o Fluminense não seja o favorito pra essa partida. Mas eu acho que ainda não são suficientes, cara. Acho que o Fluminense é um time melhor do que o Vasco, é um time mais estruturado do que o Vasco, e tá num momento ainda melhor. Pode perder? Claro que pode. Óbvio que pode perder, pô. Meu amigo, o Barcelona de Ronaldinho perdeu pro Internacional. É óbvio que pode acontecer.
Sempre pode acontecer no futebol. Mas o meu ponto é que eu não acho que seja tão empatado desse jeito, dessa forma. Me deem argumentos aí embaixo sobre favoritismo. E sempre lembrando, tá? Dizer que um time é favorito não é menosprezar o outro time, porque vai ter dodói sempre. A internet tá lotada de gente dodói. Eu falo, os caras estão se assando, tava se assando e... Não, dizer que é favorito é você analisar o jogo. Você pode analisar e não ver um prisma. O Payet pode estrear. A escalação até provável do Vasco, tá até aberta aqui. O Peck deve começar no banco. E o time provável é Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton. Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Sebastião Ferreira, ou Alex Teixeira, ou Serginho e Vegete, né? Vegete. Peck deve começar no banco. Enfim, o Payet também não tem notícia aqui sobre o Payet, se ele deve ficar no banco também. Ou seja, no final das contas, cara, você olha pra esse time do Vasco, olha o time do Fluminense, é óbvio que o time do Fluminense é favorito, né? Enfim, quero argumentos aqui embaixo. Acima de tudo, quero 3 pontos amanhã. Tamo junto, até a próxima, valeu.